Fala, galera de Cristo, tudo bem com vocês? Eita, quanto cabelo branco. Bora lá para o nosso estudo de hoje? Nós estamos no livro de Filipenses. O livro de Filipenses são 4 capítulos, nós estamos no 3. Então olha que legal, quanta coisa a gente já aprendeu deste livro. Às vezes a gente lê e não entende sozinha, às vezes a gente fica com preguiça, mas aqui eu estou para estudar com você. Vamos lá então, para o versículo de hoje. Lembra qual é o tema principal desse estudo? A alegria, a palavra-chave é alegria, alegria. Mas ele exorta a gente em várias coisas. Vamos ler então hoje o versículo 1. O Espírito Santo inspira e direciona o louvor dos verdadeiros crentes. Vamos ver isso? Vamos lá, versículo 1. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Olha a alegria. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros, que eu escreva as mesmas coisas. Então ele vem desde o capítulo 1 exortando, ensinando algumas coisas para que os filipenses fizessem certo, fizessem correto. E é igual eu já falei, para a gente também fica essas dicas do céu, preciosas para nós. Então o que eu quero te dizer hoje? Versículo 2, ele já vem nos avisando de algo que pode acontecer para a gente ficar ligado. Então ele começa assim, versículo 2: acautelai-vos com os cães. O que quer dizer acautelai-vos? Essa é uma palavra antiga, né? Acautelai-vos quer dizer cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Então olha só, ele fala pra gente tomar cuidado com os cães, tomar cuidado com os maus obreiros. Você acha que existe mais maus obreiros hoje em dia? Muita coisa. Infelizmente tem muita igreja que só prega prosperidade. Por quê? Porque que é o dízimo. Se a igreja pregar, a gente fala se a igreja bater, né? Se falar, confrontar o pecado, falar que está em pecado, que está desobediência, as pessoas não ficam lá. E se aquela igreja quer dízimo, se a pessoa não ficar, não tem dinheiro. Então eles acabam pregando só coisa boa, só que vai ter céu de glória, rua de ouro, lago de cristal, só coisa boa. Só que a Bíblia fala que não é só coisa boa. A gente precisa obedecer a palavra para que as coisas boas aconteçam. Se você não obedece, como que as coisas boas vão acontecer para você? Você quer ver um exemplo? João Batista. Quem foi João Batista? Olha aí, tarefa. Pergunta de prova. João Batista foi um profeta, ele era primo de Jesus. Ele viveu naquela época. E a Bíblia diz que ele morava no deserto e ele comia mel e mel silvestre e gafanhoto. Ou seja, a alimentação dele era básica. E ele pregava o que? Arrependimento. Arrependei-vos, porque é vinda a hora do Senhor. Então muita gente não gostava dele. Quer ver o que não gostava dele? Era o próprio rei. O rei estava errado, ele estava, não sei se ele estava pegando, se ele tinha pego a cunhada como esposa, ou seja, estava no pecado. E ele falava a verdade, e aí por isso ele foi decapitado. Ai, Lu, mas ele serviu o Senhor, fazia tudo direitinho e ele foi decapitado. Todo mundo tem que morrer um dia. E se essa morte foi para a honra e glória do Senhor? Porque ele não negou, ele foi fiel até o fim. Será que ele está no inferno hoje ou será que ele está lá no céu junto com Jesus? Muitas vezes a morte física não é o mal para a gente. Todo mundo vai morrer. Mas o jeito que você viveu a sua vida, que você pregou, que você obedeceu, que você viveu em santidade, isso é que vai contar. Então fica a dica. Acautelai-vos com os cães. Uma outra coisa que eu quero te dizer é sobre a soberana vocação. Sabia que a gente tem uma vocação? Você tem uma vocação? Qual é a sua vocação? Vamos ler então. A gente vai ler o 12. Tarefa de casa é ler o capítulo todo e depois o capítulo 2,
3 todo, nós estamos no 3, perdão. 3:12 então. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faça, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, que para trás ficam, e avançando para as que adiante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todavia, pois que somos perfeitos, tenhamos este entendimento, e se porventura pensais de outro modo, também disto vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Sabia que a Bíblia diz que nós somos imagem de Cristo, de Deus Pai? Que ele falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então nós temos que buscar essa perfeição. Nós somos perfeitos? Não, porque nós temos pecado, mas a gente tem que buscar essa perfeição. E aí aqui ele diz que a gente tem que esquecer das coisas que já passou. Se você fez alguma coisa errada e você pediu perdão ao Senhor, Ele é fiel e justo para te perdoar. Muitas vezes o inimigo fica te acusando, mas se Deus te perdoou, está perdoado. Então, e você também não pode ficar se acusando, mas eu fiz isso, mas você já pediu perdão, o Senhor já te perdoou, já lançou no mar do esquecimento. Então bora prosseguir para o alvo, que é Cristo Jesus. Esquece o que já passou e vamos embora para focar no Senhor. Deus tem uma obra para as nossas vidas e a gente tem que cumprir, mas a gente precisa ficar com o Senhor. E aí eu vou ler agora então os inimigos da cruz de Cristo, para você ver como que é forte. Você tem sido amigo ou inimigo de Cristo? Vamos ver? 3:17. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre vós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infância, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da glória, segundo a eficácia do poder que ele tem até subordinar a si todas as coisas. Olha que interessante. Tem gente que só pensa nas coisas dessa terra, vive para o seu próprio ventre, ou seja, trabalha hoje, come hoje mesmo e acabou, amanhã não tem mais um centavo. Aí amanhã vai de novo, trabalha amanhã, come e acabou. Não tem uma vida futura, é só o hoje. Tem gente que ele fala assim, que o Deus dele é o ventre, a glória dele está na sua infância. Quando eu era criança eu era feliz, não sei o que, e acabou a vida. Não, a gente não precisa ficar se preocupando com essas coisas terrenas, esses problemas, essas coisas daqui. A gente tem que viver aqui sim, é certo, trabalhar, pagar boleto, mas não é só isso. A gente tem que olhar para o alvo é Cristo. E aí, se você fica se importando só com essas coisas, você é da carne. E aí Deus não está nisso. E é o Senhor Jesus que vai vir como Salvador, que vai vir para salvar todo mundo, mas Ele também vai julgar. O que você fez quando esteve aqui? Você ficou preocupada só na comida, no hoje, no dia, e não preocupou com o futuro? A Bíblia diz que o futuro pertence a Deus. Sim, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Então, quando eu estou aqui, tirando um pouco do meu tempo para falar para você da palavra, eu estou te ensinando algo a mais do que o dia a dia, simples, puro, terreno, algo do céu. Então essa é a ideia, a gente não ficar sendo inimigo de Cristo e a gente ter uma soberana vocação, que é olhar para o alvo, e a gente precisa ter cuidado, acautelai-vos, tenha cuidado, presta atenção. Com quem você está tendo amizade? Quem é que está te levando para coisa boa ou para o buraco? Então fica ligado quanto a esses detalhes. Amanhã a gente já entra no 4º e último capítulo
deste livro tão pequeno, mas tão forte, que nos ensina tantas coisas. Então, bora focar nesses detalhes, porque nós devemos sim ser imitadores de Cristo, porque é Ele que deixou o exemplo quando Ele esteve aqui na Terra, para que a gente pudesse fazer tudo o que Ele nos ensinou. E é Ele que vai nos dar a graça, a sabedoria para cumprir tudo aquilo que Ele tem para a gente. Amém? Bora orar? Vamos lá. Senhor, muito obrigada por essa palavra tão linda, Senhor, que o Senhor deixou nesse livro de Filipenses para as nossas vidas. Obrigada pelo apóstolo Paulo, Senhor Deus, que sofreu tanto nessa terra, mas que ele também cumpriu o seu chamado que o Senhor tinha para a vida dele. Ele escreveu quantas partes do Novo Testamento ele deixou escrito para que a gente pudesse entender, viver, aprender, obedecer. Em nome de Jesus, Pai, nos ensina a ter cuidado com as coisas, com os cães, com os falsos obreiros. Nos ensina, Senhor Deus, a não sermos inimigos da cruz de Cristo, mas olhar para o Senhor, que é o nosso alvo. Nos ensina a nossa verdadeira vocação, Senhor Deus. Nos ensina a buscar o prêmio. O prêmio é o Senhor, é a sua presença, é morar no céu contigo, Papai. Nos ensina, gera em nós, Senhor Deus, esse sentimento, essa graça de estar junto com o Senhor em todo tempo e fora de tempo, lendo a palavra, aprendendo, obedecendo a tua palavra, porque muitas vezes não adianta só ler e não botar em prática, que nós possamos botar em prática tudo aquilo que a gente aprende aqui, papai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Beijo, 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 shalom, shalom e até amanhã.